Olá pessoas e bem-vindos ao canal de Dimensão do Caos. E nesse último mês eu não tenho muito interesse no Yu-Gi-Oh! Primeiro, quarentena, coronavírus, quando você não pode sair de casa, não pode jogar fisicamente. Pra mim essa é metade da graça do Yu-Gi-Oh! Jogar fisicamente e jogar com outras pessoas, então metade do jogo pra mim morreu nesses tempos. Segundo, eu simplesmente estou tendo mais interesse em outros hobbies agora do que Yu-Gi-Oh! Quando você está em quarentena é muito mais divertido você jogar videogame, que parece, por exemplo, algo que não é prejudicado, certo? Não parece que você está jogando uma versão piorada do seu hobby. Então isso também é bem importante. E o que mais? A última banlist, cara, que cocô de banlist que ela foi. É mais uma daquelas banlists que tira a criatividade do jogo e não inclui mais nada. O banlist tirou um monte de coisa que era legal no jogo. O que eles nos deram que aumentou a complexidade do jogo foi Dragment A1, e olha que eles botaram barragem A1 também, então nem sei até que ponto isso é relevante. E a Varácia A3, tipo, essas foram as coisas que eles botaram na banlist que incrementou o jogo. Fora isso, eles só tiraram do jogo, só deixaram o jogo mais cocô. Tipo, até todo o Lyos não foi irritado. Só tirou a complexidade do jogo, só incentivou as pessoas a jogarem com decks que não precisam de cérebro. E falando em decks que não precisam de cérebro, hoje eu vou falar de um deles. O que me incentiva ainda menos a ficar empolgado com Yu-Gi-Oh! É a existência de um deck desses chegando por aí, que é o Dragma. Dragma é um arquétipo que, quando eu vi ele, eu achei que era um cocô. Muita gente achou que ele era um cocô, mas faz sentido, cara. Faz realmente sentido, por causa que é um caso bem similar a Trickster. Porque quando você lê as cartas Tricksters, na primeira vez você não pensa, nossa, isso daqui é uma engine que gera vantagem peidando. Não. O que você pensa é que isso é um arquétipo, sabe, um arquétipo normal, não uma completa aberração do Yu-Gi-Oh! E, em vez disso, esse é uma completa aberração do Yu-Gi-Oh! Que nem, sabe, aqueles outros decks que jogam com uma única carta só, essa carta automaticamente se repõe e te dá uma interação no turno do oponente, e você tem um espaço muito compacto da engine principal do deck. Tipo, mal dá pra chamar de deck, simplesmente a gente pode chamar de engine compacta, porque é basicamente isso. Então você tem espaço de usar todas as staples quebradas do jogo e você ganha a base dessas staples quebradas do jogo e da interação básica que você gera muito facilmente. Exemplos de decks assim são coisas como Guru Control, Trickster, quando era Full Power, Salaman Great, obviamente, como podemos esquecer desse. Invoked também. Dragma é essencialmente um novo arquétipo que se encaixa nessa categoria. A ideia central seria meio que são monstros que se invocam quando tem cartas de extra deck no campo ou no cemitério, enfim. E até mesmo pela lore, se você for ver, é meio que um arquétipo que... Dragma é uma religião, então os Dragmas, eles lutam contra os infiéis é altamente posto, tá entre linhas, que os infiéis são invocações de extra deck, são outras invocações de extra deck, então essa seria a ideia principal do Dragma. Conceitualmente, não considerando tanto assim na questão de gameplay, quando converte isso daí pro gameplay, a ideia central do Dragma é completamente diferente, eu diria. Explicando brevemente as cartas principais do arquétipo, eu não vou ficar aqui lendo para vocês cada uma dessas cartas, e eu estaria fazendo você perder o seu tempo se eu ficasse aqui lendo uma por uma, detalhe por detalhe, certo? A engine principal do Dragma é baseada numa spell, que é essencialmente a rota do deck. Aí você tem a menininha, que é essencialmente o Stratos do deck. Aí você tem uma espécie de mini Megazaborg, que tem um efeito de enviar duas cartas do seu extra deck e do extra deck do oponente para o cemitério. Você tem um monstro que se invoca se tiver um monstro extra deck no campo. E aí, se você controlar um outro Dragma, você pode negar um efeito de monstro. Você pode negar o efeito de um monstro face-up no campo do oponente. Você tem uma Trap, que é essencialmente um Reggae Break, onde o custo é enviar uma carta do seu extra deck pro cemitério. Você tem uma fusão, que quando tá no cemitério, ela invoca ou busca um Dragma na end phase. E essas são as cartas principais do arquétipo. Todas as outras cartas que foram apresentadas, eu sei lá quantas cartas tem, umas 12. Tipo, a maioria dessas cartas são irrelevantes. A maioria dessas cartas não serve pra nada. Então já começa aí, já começa muito bem quando você sabe que tem um monte de cartas e metade delas importa. Num primeiro momento, quando você lê as cartas Dragma, você pensa, nossa, a ideia principal do Dragma, aparentemente, seria punir o uso de extra deck. Pelo menos na lore, isso faz sentido. E
as cartas têm um monte de efeito que meio que envolvem um extra deck, mas que ao contrário de algo como Necros, que tipo, tem 2 monstros que punem o uso de extra deck, e meio que isso é a identidade de alguns monstros Necros, mas não a identidade do arquétipo inteiro. É meio que uma subcaracterística do Necros. Então, não tem problema o Necros ter alguns efeitos, como o Trishula, como lá a Line of Justice, que são efeitos que não tem absolutamente nada a ver com os outros efeitos do arquétipo. É ok, porque pelo menos existe um tema comum entre diversas cartas do arquétipo, certo? O Necros tem diversos temas, diversas ideias principais, então é um arquétipo que tem uma identidade bem formada. Dragma é o oposto disso. Todos os monstros Dragmas, eles têm uma condição de invocação que envolve o extra deck, seja o oponente controlar um monstro extra deck, seja você ter um monstro extra deck. Tem um que é o Mini Mega Zaborg, que se invoca banindo o monstro extra deck do seu cemitério. Não existe foco. O que me deixa mais intrigado, honestamente, é o Mini Mega Zaborg. Tá, você tem até a spell que vai enviar um monstro de extra deck seu pro cemitério, então muitas vezes essa carta tá viva e o deck tem sinergia com o Invoked muito grande, o que eu vou falar sobre isso depois. Então, você muito facilmente consegue resolver esse efeito, mas no geral é uma condição de invocação que está totalmente desconexa do arquétipo. Eles pegaram a ideia central e realmente não sabiam o que fazer com ela, me parece. Eu acho que a principal ofensa disso é os efeitos que, entre muitas aspas, punem o oponente por usar essa deck. Novamente, o efeito que mais pune o oponente por usar essa deck é o que dá um Mega Zaborg, e aí você envia 2 do seu extra deck pro cemitério, e o oponente envia 2 monstros do extra deck dele pro cemitério. O que, sabe, mal é punir, porque eu acho que o deck mais precisava dessa deck em todo Yu-Gi-Oh! Era o Gouki Full Power. E Gouki Full Power usava 13 cartas nessa deck pra fazer o combo. Então sobrava 2. Até mesmo o Gouki tá cagando pra perder 2 cartas dessa deck. Então a gente tá realmente puxando aqui o conceito de punir o uso dessa deck. Mas, cara, as outras cartas são piores ainda. Tipo, você tem um bicho que quando ataca ganha 600 de ataque se bater no monstro dessa deck. Uou, radical, hein, mano? Que bom que essa carta existe. Ela agora sim o arquétipo tá completo. Eu pensava que o arquétipo ia ser legal. Tipo, eu vi a ideia do arquétipo, nossa, é um daqueles arquétipos que punem o uso dessa deck. Parece um negócio legal. É um negócio que você nunca vê, não vê sempre. Infelizmente, cagaram completamente com esse conceito. Pra gameplay, ele é um completo sucesso como um daqueles arquétipos que literalmente se jogam sozinho, uma única carta, automaticamente se recicla, dá uma interação no turno do oponente, enfim, engine minimalista. Como um arquétipo desses, ele é automaticamente um sucesso? Porque a spell vai buscar a menininha vai buscar um monstro Dragma, o monstro Dragma, ele normalmente vai ser o Mini Mega Zaborg, então você vai invocar da mão, vai enviar 2 monstros do seu extra deck pro cemitério. Um deles vai ser a fusão, muito provavelmente, e a fusão, quando vai pro cemitério, ela vai invocar ou buscar um Dragma na fez, então você busca o Effectivator. Uma carta busca a outra e é tudo muito fácil, você tem jogado de uma carta só por todo lado. Diga-se de passagem, esse deck consegue abusar muito bem as cartas de Shadow, porque os monstros de extra deck de Shadow têm efeitos quando vão pro cemitério. Então você consegue usar a Picalone para buscar a trap que vai chegar na próxima coleção, que é essencialmente uma Miracle Fusion para Shadow. Então você consegue abusar isso perfeitamente. E olha só, a fusão dos Dragmas é tipo o Darkin, então fica muito fácil você abusar a Picalone. Você consegue abusar coisas como Elder Nits, ou seja lá como se pronuncia também. Você até tem algumas outras opções, como por exemplo o Synchro dos Ignisters, que se um monstro seu é destruído, você balsa uma carta do oponente, embaralha, se não me engano. Então isso também é uma opção, apesar de eu não ter testado esse. O arquétipo também tem uma sinergia enorme com o Invoked, porque Invoked é uma fusão de uma carta só, e já tem sido um problema desde o momento que tem sido criado o Alistair The Invoker. Na próxima banlist ele realmente merece ser banido, acho que chegou a hora dessa carta ser banida.
Já deu de tentar evitar Certain Invoker, vamos limitar Meltdown, cara, que limitar Meltdown. A Certain Invoker merece tratamento do Dragon Ruler. É tão imbecil essa engine no deck. Invoked vem aumentando o ceiling dos decks de uma maneira muito grátis e te dando um monte de boss monster opressivo sem fazer nada de especial, honestamente. E quando você complementa com um deck que já te dá um monte de interação fazendo nada de especial, você tem algo altamente quebrado, altamente degenerado. É um nojo jogar com esse deck, cara. Tipo, me dá vontade de ter uma diarreia depois de jogar com esse deck e fazer uma limpeza intestinal, porque, pelo amor de Deus, eu provavelmente vou pôr uns gameplays no fundo, porque eu tinha tanta mão onde eu tinha tanta interrupção, tanta carta excelente, e eu não queria perder nenhuma delas, que me faltava carta para descartar com Mechaba. Se eu negava com Mechaba, eu sacrificava uma dessas negações. Isso é o exemplo de problema de primeiro mundo. Isso é o exemplo de problema que o jogador de Salamangreat enfrenta. Que sabe, oh meu Deus, levei o Ogre na Lady Debug, como o meu deck é ruim. Você tá chorando porque o seu deck é bom demais. Então, o deck tem um problema, ele gera tanta vantagem que falta carta ruim no seu deck para descartar com Mechaba. É mais ou menos nesse estilo, e é bizarro. Tá certo que ao contrário desses outros decks, como Salamangreat, Trickster, ele meio que não automaticamente gera uma jogada pro próximo turno, mas ele sacrifica essa jogada pro próximo turno por uma interrupção a mais. Então, em vez de você buscar uma Trickster Reincarnation e ficar com a Candina pra mão, em vez disso, você passa com uma Winda e com uma Effect Veiler na mão. Uma Effect Veiler que nem dá alvo, aliás. E com o Mechaba também, tem esse Mechaba de graça só pela zoeira. Cara, mesmo se você goste do Dragma como arquétipo, ele vai ser automaticamente estragado, porque essa é a maneira mais efetiva de você jogar com ele. Você coloca o seu capacete, piloto automático e vai lá, vai fundo que você ganha o jogo sem fazer nada. Então infelizmente o tema desse vídeo é altamente negativo. Eu realmente acho que vocês devem ficar de olho com esse arquétipo. Eu joguei várias vezes com ele no Nedopro e não foi nem um pouco divertido, mas eu tive que testar porque, sabe, pra ter consciência de como o arquétipo funciona, e ele funciona exatamente dessa maneira, e é bem deprimente. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, e mais um pouco. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem de olho nesse arquétipo e valeu!